Graça e paz, pastores, líderes e toda a Igreja Nova Aliança Global. Hoje estamos iniciando oficialmente um tempo muito especial para a nossa igreja. Um tempo de evangelismo, um tempo de colheita, um tempo de despertamento missionário. Estamos dando início à campanha evangelística Aliança pelas Nações, o poder dos 20. E eu creio que Deus irá mover algo poderoso em nossas igrejas durante esse mês. Eu e a pastora estamos juntos, com cada pastor, cada obreiro, convocando você para esse tempo novo. Tanto as igrejas Novas Alianças como as igrejas aliançadas. Cada um de vós tem recebido esse material e vários outros que vão trazer orientação para cada área que vamos viver agora no mês de agosto e setembro. E como disse bem a pastora, nós temos certeza que vai ser algo poderoso para nós e para esse ministério. Nós vamos orar, declarando aberto e trazendo uma palavra para todos nós. Pai, é nesse nome poderoso de Jesus que nós estamos dando início a essa campanha. Nós cremos que no Teu nome há poder e é por isso que nós estamos aqui, Deus, juntos, como povo restaurado, remido pelo sangue de Jesus. Papai, vem estar conosco, meu Pai, nesse tempo que nós cremos que é um tempo de avanço do Teu reino. Nós te pedimos agora pelo Teu Filho, Jesus, traz a palavra que a Tua igreja, que o Teu povo precisa ouvir. Pai, é nesse nome de Jesus que nós cremos nesse novo ciclo da Igreja Nova Aliança. E é nesse nome de Jesus que oramos nessa noite. Amém. Amém. Povo de Deus, graça e paz, você de longe, de perto, do Brasil, fora do Brasil. Obrigado por a paciência de estar me ouvindo na tela de alguma televisão, em algum data show, mas eu tenho certeza que esse é um tempo memorável para todos nós, no nome poderoso de Jesus. Aleluia! Eu quero que você, na convicção de que nós estamos na direção de Deus, de que o Senhor está nos preparando para uma grande colheita, todo avivamento. É um tempo que Deus prepara a sua igreja para uma colheita. E quando a igreja se move em união, em discipulado, o céu responde. E eu sei que os céus vão nos responder nesse tempo. A palavra de hoje, irmãos, é o desafio da renúncia. E eu quero ler com você o que está lá em Lucas, no capítulo 9, e no versículo 23. Você vai acompanhando aí no telão ou na sua Bíblia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E o povo de Deus diz: amém. Irmãos, a renúncia é um tema principal no cristianismo. O cristianismo nasce do amor de Deus para conosco, levando Jesus a renunciar toda a sua glória para descer da terra, para ser homem como nós e vencer o pecado por nós. Então, o cristianismo nasce de uma renúncia do nosso Senhor, de deixar sua glória e descer para a terra. Jesus é o nosso maior exemplo. Renunciou sua glória para cumprir o propósito do Pai. Renunciou todo o projeto de uma vida humana que ele tinha. Não se casou, não teve filhos, para cumprir um propósito. É tanto que a Bíblia vai nos dizer, em Filipenses 2, do 5 ao 8, ela vai descrever isso que Jesus viveu. Filipenses 2, do 5 em diante diz: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que, apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que devia ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens.
sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Aleluia! Filipenses descreve, irmãos, o que é que a renúncia foi para o nosso Senhor. Ela descreve com muita propriedade aquilo que nós não somos capazes de medir, de mensurar, nem de quantificar. Às vezes, quando eu tento lembrar da glória dos céus, eu lembro de uma imagem que os pastores no nascimento de Jesus viram. Parte dos anjos desceram num evento apoteótico enorme, uma apoteose dos céus. Eu posso imaginar o que aqueles pastores reagiram ao esplendor da glória de Deus, para que eles crescem que o que estava nascido ali era filho de Deus. E vamos caminhar comigo, irmãos, nesse desafio da renúncia, e você vai compreender por que desafio. Primeiro entendimento claro, irmãos, é que sem renúncia não há como agradar a Deus. Amém? Jesus colocou a vontade de Deus em primeiro lugar. E quando a gente olha lá para Romanos 12, 2, ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repita comigo: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, se não há renúncia, a gente acha que não tem nem cristianismo. Para que nós iniciássemos a nossa caminhada de fé, a gente teve que renunciar uma vida de pecado, uma vida onde a gente mandava em nós mesmos, onde o eu dominava. Primeira renúncia aí. Agora já estou crucificado com Cristo e não mais vivo eu, mas Ele vive em mim. Todo cristão, o início da caminhada começa com renúncia. Aleluia? Então, sem renúncia, não há como agradar a Deus. Por que estou lhe dizendo isso? Porque é possível que alguém compreenda que eu posso ser um cristão cumprindo o que Deus falou comigo, eu posso ser uma pessoa doadora na obra, eu posso fazer muitas coisas por Ele. Mas, irmãos, essas coisas podem demonstrar amor, mas a renúncia mostra quanto você escuta Deus e quanto você obedece. Sem renúncia, não há como agradar a Deus. Aleluia? O segundo entendimento, irmãos, é que a renúncia é algo pessoal. Nós podemos ter uma renúncia coletiva, mas a renúncia é prioritariamente pessoal. É tanto que o texto que nós lemos ainda agora, de Lucas 9, diz assim: se alguém vier após mim, vamos trocar aqui, vamos dizer comigo, se eu vou dizer meu nome, Raimundo, você vai dizer o seu aí comigo, tá bom? Vamos lá? Se Raimundo quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Aleluia? Irmãos, o artigo aqui indefinido, mas que nós substituímos por nosso nome, é a maneira de você entender. Eu e qualquer outra pessoa não tem como caminhar com Jesus se eu não renunciar a algo. Não tem como ir com Jesus e não renunciar a nada. Um dos lembretes e que vai asseverar quanto você caminha com Deus é lembrar o que é que você deixou. Com toda certeza, alguns de vós já não são quem era e talvez ainda não seja quem você deseja ser. Mas eu tenho essa convicção que a maioria de nós vamos olhar e perceber que algo ficou para trás. Eu sei que alguns de vós que estão me ouvindo devem lembrar de como você se converteu. E nós temos muitos exemplos de pessoas que disseram:
Eu não dou nem um mês para essa daí. Eu não dou nem um mês. Mas eles não compreendiam que você estava disposto a renunciar. E onde eu renuncio uma vontade, uma opinião, um conceito, um estilo de vida, Jesus entra. Então, às vezes, irmãos, nós vamos passar momentos de renúncias únicos, que vai marcar a nossa vida. Eu posso lembrar, e não vou citar aqui, mas eu posso lembrar de um dos pastores na Nova Aliança Jovem, o dia que ele renunciou a mulher, que ele gostava muito, porque Jesus tinha que estar em primeiro lugar na vida dele. De homens, empresários que renunciaram um projeto de vida de muito lucro desonesto, porque Jesus entrou na vida dele. Gente que renunciou, irmãos, uma direção que fazia enxergar um futuro diferente. Mas Jesus chegou. E Jesus é o precioso. É por Ele, para Ele, por causa dele que nós vivemos. O nosso amor a Ele vai fazer renúncias que vai alterar o destino nosso aqui e na eternidade. De cada um de nós foi exigida alguma renúncia. Ok? Algo que talvez caminhou com você, talvez o seu jeito de falar, talvez opiniões que foram alteradas. Hoje, ouvindo um rapaz dizendo como Deus mudou a vida dele do ano passado para cá. E a liderança dele sabe que não foi instantâneo, mas foi forte. Eu quero perguntar para você, que renúncia você está lembrando enquanto eu estou pregando? Quando Paulo disse assim, o apóstolo Paulo diz, eu carrego as marcas de Cristo. Eu sei que cada um de vós, alguém olha para a sua vida e ele percebe que tem algo lá, que é uma marca do que Jesus fez. Qual foi a sua renúncia? Ainda nesse tempo, no passado? Nessa campanha de missões, irmãos, nós sabemos quantos missionários renunciaram à beleza da nossa terra, à comunhão de uma igreja aconchegante. Amigos, para estar em um lugar que às vezes não é nem o desconforto, mas a saudade de alguém. E é claro também o desconforto. Não se faz missões sem uma renúncia. Nós não estamos trabalhando aqui que os missionários vão sofrer. Não, irmãos. Eles vão renunciar por uma causa maior. E a fim de levar o evangelho. E nenhum deles está cumprindo a sua tarefa. O casal de obreiros missionários nossos, lá na beira da Araguaia, numa aldeia indígena. Os que estão em outro país, ou os que estão entre os ribeirinhos, tem uma renúncia. Por isso, eu e você relembramos hoje de que a renúncia sempre é pessoal, que não tem como eu estar agradando a Deus sem que na história de vida minha não tenha uma história de renúncia. Algum de vós que estão me ouvindo tiveram que renunciar, talvez pais e mães que afastaram, rejeitaram você quando você tomou a decisão de seguir Jesus. Talvez nós que estamos em uma pátria livre sabemos pouco disso. Mas algum de vós que estão aí em algum lugar do mundo, algum de vocês que estão me ouvindo lá na Itália, lá na Polônia, na França, no Uruguai, na Argentina, na Colômbia, alguns dos Estados Unidos. Cada um de vós sabe que precisou renunciar a algo. O terceiro entendimento dessa palavra, desse desafio de renúncia, é que ela é diária. Jesus disse
lá em Lucas 9, que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Irmãos, e tudo que Jesus falou, ele continua dizendo, viu, irmãos? Ele não mudou de opinião, não. Tome diariamente a sua cruz, ele está vivo. E siga-me. O compromisso da renúncia, irmãos, ele é diário. Não tem como, hoje, não, deixa aqui, hoje eu não quero. Não, é dia após dia. Diga comigo, cruz é compromisso. Vamos lá? Cruz é compromisso. Cruz aqui, irmãos, não é aquilo que a gente diz, uma carga pesada, fulano é minha cruz. Não, cruz aqui é compromisso. Então, nós não podemos pegar o nosso compromisso com Deus hoje e amanhã não querer mais. A nossa constância, que vai se tornar diário, a nossa perseverança, vai nos fortalecer para vivermos todos os planos que Deus tem para nós. Você pode dizer amém? Então, cruz é esse compromisso. E nesse mês, nesses 2 meses, agosto e setembro, nós estamos renunciando um pouco em relação a algum consumo para investirmos na salvação de alguém. Como você sabe, aqui no Brasil, nós estamos separar 20 por semana. Aí na Europa é 10 euros por semana. Nos outros países, os obreiros vão dar a equivalência. Nós estamos num esforço maior, o poder dos 20 ou o poder dos 10 euros é algo mensal durante o ano, mas agora nesse mês nós temos um esforço maior por causa da campanha e nós vamos dar ele semanal. Por isso, eu não sei o que você vai renunciar. Se é um lanche, se é um passeio, se é uma poupança para algo. E eu quero que você passe uma poupança no céu. Aleluia. Porque no final da campanha nós vamos entregar isso no culto, numa grande festa em cada igreja. Nós vamos estar recolhendo essa oferta. Então, esse mês, renuncie a algo, um pouco mais, em prol da obra de missões. Você pode dizer amém? Quando nós estamos colocando 10 euros ou 20 reais, irmãos, você sabe da condição. É algo que nós fazemos para Deus, é um esforço a mais durante o ano, durante uma vez por ano. Durante o ano inteiro, como somos fiéis dizimistas, estamos ofertando em missões. Mas agora, nessa campanha, nós estamos lançando esse desafio. Você pode dizer amém? No quarto entendimento, irmãos, é que toda renúncia, ela terá recompensa. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 19, do 23 em diante. Mateus 19, do 23 em diante. Então, Jesus disse aos seus discípulos, em verdade lhes digo, que é difícil a um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Melhor, repete. E digo ainda que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram perplexos e perguntaram, então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhe disse, em verdade, lhes digo, que quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposo, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Você pode dizer amém?
Irmãos, é impressionante que o nosso Senhor coloca aqui a doutrina do galardão na eternidade. Mas Ele também coloca e assevera a doutrina do que vamos colher aqui na terra. Às vezes eu digo, ô Senhor, porque Ele diz que nós receberemos 100 vezes mais aqui na terra, e algumas versões dizem perseguição. E vamos herdar a vida eterna. O galardão é para essa vida e para a eternidade. Isso é o poder da renúncia. Impressionante. Às vezes a pastora Jesus sempre diz que uma das coisas lindas do caráter de Jesus é que ele é justo. E às vezes eu digo, irmão, ladrão da cruz, não sei nem se ele vai ver Jesus lá no céu. Ele não fez nada para Jesus. Mas você ia olhar para a Escritura Sagrada e ver todos os heróis da fé, todos os missionários no decorrer dos séculos. Será grande o que Deus tem reservado para eles, porque Deus é justo. Aliás, irmãos, nós trabalhamos por gratidão, mas Ele vai nos recompensar de uma maneira surpreendente. A gente diz que Deus não fica devendo nada a ninguém. Se nós somos obedientes, os céus vão encontrar maneira de nos restituir e nos abençoar. Então, irmãos, a renúncia é a expressão do nosso amor e obediência a Deus. Vamos repetir comigo? A renúncia é expressa ou expressão do nosso amor e obediência a Deus. Se eu amo a Deus, irmãos, tem renúncia. Quem ama, renuncia. Qual é o escândalo que a gente fica admirado? É quando um homem, uma mulher casa e eles não doam nada do que ele tem para esses filhos, não se esforça. Tem algo errado. Não tem amor. E a obediência a Deus. Se nós podemos medir como anda a sua renúncia, quem ama, obedece. O amor pode ser uma mistura de sentimento, de convicção, mas a obediência é algo prático, visível, observável. Quem renuncia, carrega algo. Aleluia. O seu amor a Deus não pode ser verbal. Essa declaração de amor a Deus verbal pode ser meras palavras soltas, mas é pelo comportamento que nós vamos perceber quanto você ama a Deus. É pela sua obediência. Então, é satisfatório, é gratificante saber que nós estamos renunciando em prol de quem nos amou e continua nos amando, nos perdoando todos os dias. Aleluia! É por Ele. E eu quero dizer para você que talvez ninguém vai merecer a sua renúncia, mas o Senhor Jesus vai. E é só renunciando que nós vamos perceber o quanto Deus tem sido glorificado. Renunciando o seu tempo para poder falar de Jesus para alguém. Renunciando, como agora nesse mês, um prazer, algo para poder abençoar alguém. Renunciando muitas vezes das coisas sagradas, como sono, para consolar alguém, para chorar com alguém. Sem renúncia, não tem amor a Deus, nem obediência a Ele. Esse mundo humanista, que faz com que o homem vire o centro de todas as coisas, e o outro e tudo está em segundo lugar, ele não vem do cristianismo. Deus está sempre em primeiro lugar. E absolutamente, se eu amo a Ele, meu tempo, meu esforço, minha inteligência, minhas finanças estarão à disposição dEle. E eu quero que você leia comigo Jeremias 29, 11 e 2, que para mim é uma maneira clara
do que Deus quer nos fazer viver para quem renuncia. Olha o que ele diz. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Aleluia! Irmãos, esse é o amor dele, que nos ajuda a viver renúncia. Os planos deles, irmãos, vão acontecer na medida que eu me junto a ele. E eu posso imaginar, eu sou pai, sou avô, de coisas que eu gostaria que acontecesse, mas que a gente respeita filhos. Às vezes Deus tem lhe respeitado, mas talvez não seja a perfeita vontade dele, talvez seja agradável. E eu quero declarar para você, você vai segurar até quando essa opinião? Você vai segurar até quando esse sistema de vida que ninguém pode entrar? Se você serve a Jesus, deixe ele alterar uma filosofia de vida. Deixa ele alterar um conceito. Na medida que você renuncia, sua vontade, seu querer, seu desejo, ele entra na sua vida. E essa promessa maravilhosa de Jeremias 29 vai acontecer. Você pode dizer amém? E não saia dessa reunião sem entregar algo para Jesus. Quando eu era garoto, faz uns anos, tinha um folheto de evangelização que a gente entregava, que era o relato de um país que tem as 4 estações, né, que neva. E a meteorologia daquele país dizia que naquela noite ia baixar a temperatura, ia nevar, o frio ia ser intenso. Então as pessoas começaram a se preocupar. E naquele povoado tinha um senhor que tinha alguns problemas mentais. E várias pessoas ofereciam um abrigo para ele não morrer. Mas ele, na doença dele, ele carregava um saco de lixo, fedorento, mal cheiroso. Então, quando ele ia entrar nas casas, as pessoas diziam, mas o saco tem que ficar aí, só você pode entrar. E ele dizia, não, se eu não puder entrar com o saco, eu não entro. Era tão simples para ele renunciar. E diz o relato que ele amanheceu morto naquele dia. Olha aqui. Deixa esse projeto de teimosia, de obstinação, que talvez seja de morte, e venha para a vida. A renúncia é um desafio para agradar a Deus. O amor de Deus nos ajuda a viver em renúncia. Você pode dizer amém? O amor dele nos ajuda a viver em renúncia. Repete comigo. O amor dele nos ajuda a viver em renúncia. No dia em que o sem futuro, o diabo, tentou Jesus depois do grande jejum, a proposta dele é que Jesus renunciasse muitas coisas. Primeiro, que Jesus renunciasse todas as caminhadas que ele ia caminhar a pé, de todas as poeiras que ele ia enfrentar a Judéia. Quando ele diz, eu te darei todos os reinos desse mundo, quer dizer, tu não vai precisar de esforço algum. Jesus recusou. Foi comer poeira, andar a pé. Então, o amor de Jesus ao Pai fez ele viver em renúncia. Então, diga comigo, quem ama, renuncia. Repete aí. Quem ama, renuncia. E eu estou falando para pessoas que amam a Deus. Em nome de Jesus. Nós estamos entrando em um novo tempo. Queremos convocar você para entrar conosco. E compreendendo que o extraordinário de Deus vai acontecer todas as vezes que nós saímos do meio do nosso estilo, das nossas opiniões e deixarmos a vontade de Deus prevalecer.
Eu imagino que do anseio de Deus, que ele deve estar dizendo, conversando com Gabriel. Ô Gabriel, meu servo Raimundo, minha serva Maria. Talvez ele esteja citando seu nome numa conversa. Que ele gostaria que coisas maiores já estivessem acontecendo. Mas a gente tem o domínio agarrado a algumas coisas que já era para ficar para trás. A renúncia é um desafio cotidiano, rotineiro. Mas eu quero que você, que está me ouvindo em algum lugar, se Jesus falou com você sobre renúncia, além dessa da campanha, mas de outra, eu quero que você se coloque em pé. E eu quero orar por você nessa hora. Aleluia. Vamos ficar em pé? No nome de Jesus. Sim, no nome de Jesus. Aleluia. No lugar que você está, eu quero orar por você, declarando que hoje o Espírito de Deus falou com você e você tomou uma decisão. Ninguém pode estar diante da palavra de Deus e não reagir com obediência. Converse com ele. Diga para ele que você o ama e que você quer expressar esse amor pela obediência. Doce Espírito de Deus. Nós estamos juntos nessa hora, Senhor. E eu quero orar por cada irmão meu desses daqui, a todos os que estão em algum lugar do mundo. Papai querido, nós te amamos. E esse desafio da renúncia, nós queremos para nós. Vem falar conosco em que áreas da nossa vida nós precisamos renunciar ao nosso querer, à nossa vontade, à nossa opinião. E Senhor, nos ajuda nesse mês a cooperar contigo, com aquilo que o Senhor quer fazer em qualquer uma das nossas igrejas. E no nome poderoso de Jesus, é que eu abençoo cada pessoa que está em pé comigo nessa hora orando, dizendo que precisa demonstrar o amor e a obediência num novo estilo de renúncia. No nome poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém. Aleluia, povo de Deus, graça e paz. Que o Senhor repouse a sua mão poderosa sobre cada um de vós.